a Justiça Eleitoral de Farroupilha já promoveu o treinamento de todos os presidentes de sessões eleitorais do município e primeiros mesários que estarão trabalhando nas eleições deste domingo. Uma novidade nesse pleito é de que a Justiça Eleitoral Gaúcha importou os dados do IGP, Instituto Geral de Perícias do Estado, e que esses dados poderão ser utilizados para a questão da biometria, se eles estiverem atualizados. O chefe do cartório eleitoral do município, Alexandre Borer, explica que o presidente de uma sessão eleitoral é a autoridade máxima naquele espaço. Então, ele que resolve as questões de identificação do eleitor e todo o desenrolar do trabalho ao longo do dia de votação. Ele é assessorado pelo primeiro mesário, que o substitui, em caso de ausência, intervalo para almoço, alguma coisa assim. Um segundo mesário, que por sua vez, né, substitui o primeiro mesário também, e um secretário que auxilia nos trabalhos, coordenando a chegada das pessoas, devolução de documentos, enfim. Cada equipe acaba encontrando a melhor forma de trabalho no dia da eleição. Mas tem que obedecer a esta hierarquia. O presidente é a autoridade máxima na sessão eleitoral. Certo. E aí depois a conferência, todos os detalhes, a identificação do eleitor, a digitalização ou digita os números do título eleitoral, libera a urna eletrônica, tudo isso compete aos... Essas atividades vão sendo trabalhadas em equipe. Né? Mas, digamos assim, o primeiro mesário e o segundo mesário seriam as pessoas que auxiliam o presidente na condução dos trabalhos, assim como o secretário, que pode organizar fila e ir encaminhando os próximos eleitores à medida que o fluxo de votação vai ocorrendo. No que é possível também tornar público, que tipo de orientação vocês da Justiça Eleitoral de Farroupilha repassaram para os mesários e também para os presidentes de sessões eleitorais? Uma série de informações são passadas desde a montagem da sessão eleitoral, bem como o manuseio da urna eletrônica no decorrer da votação. Nós temos agora já metade da população sendo identificada biometricamente. Então, tem algumas peculiaridades no processo de votação e identificação do eleitor com a digital, que o mesário tem que, enfim, ter domínio. E vamos ter mais uma novidade, que foi feita uma importação de dados do Instituto Geral de Perícias. Do IGP? Do IGP. Então, a base de dados foi importada para o sistema pro cadastro da Justiça Eleitoral e, eventualmente, à medida que o eleitor for votar, ele vai ter uma informação dizendo que aqueles dados não estão validados. No momento que ele colocar a digital na urna e ela for reconhecida, o sistema entende que podem ser validados esses dados. E aí, depois, se fotografia e as outras informações do eleitor tiverem boa qualidade, vão ter um tratamento diferente por eleitor. Talvez algumas pessoas que têm uma boa qualidade de fotografia e de digitais não precisem passar pelo cadastro biométrico. Sim. Então, acaba suprindo a necessidade, não em todos os casos, em alguns casos, de realizar o cadastro biométrico. Nós vamos voltar a falar disso depois posteriormente. Do processo, né? Possivelmente é uma novidade, é uma implantação, até porque nós temos o caso, por exemplo, do município de Porto Alegre, onde mais de 1 milhão de pessoas ainda precisam ser cadastradas. Então, é muita gente. É muita gente. E certamente a tentativa de fazer essa importação de dados do Instituto Geral de Perícias, que já tem, né, toda uma base de dados pela confecção da carteira de identidade, isso pode fazer com que se tenha um ganho não seria um ganho logístico, mas que tem um ganho de economia de trabalho, enfim, e também para a população. De celeridade do próprio processo. Exatamente. É um modelo, o cadastro biométrico, ele começou em 2009 em Canoas. Então nós já estamos aí quase um processo de uma década que demandou uma série de recursos, uma série de
aprendizado para a própria Justiça Eleitoral. No início foram feitos alguns municípios isoladamente, depois, a partir de 2015, já no nosso caso, todo o estado do Rio Grande do Sul passou a ter o atendimento biométrico, né, mas existe uma alocação de recursos para que um cartório possa ter condições de fazer o cadastro biométrico, né, a contratação de estagiários, deslocamento de equipamentos, enfim. Então, é um processo que, se a gente conseguir reduzir a mão de obra com a importação dos dados do Instituto Geral de Perícias, ganham todos.